Bom, então vamos chamar a nossa primeira palestrante, né? A médica veterinária, professora doutora Carolina da Cruz. Ela é médica veterinária formada pelo Centro Universitário de Rio Preto. Em 2015, obteve o título de mestre com a dissertação intitulada O Ensino da Saúde Pública Veterinária nos cursos de graduação em Medicina Veterinária da região sudeste do Brasil, pela Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, a Unesp, Jaboticabal. Em 2018, defendeu a tese de doutorado intitulada Indicadores relacionados à evolução do Programa de Controle e Erradicação da Brucelose Bovina no estado de São Paulo, pela mesma universidade. Já ministrou disciplinas como de doenças infecciosas, zoonoses e saúde pública, sanidade de aves, suínos, higiene animal 1 e 2, inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, entre várias outras. Além de ser vinculada ao grupo de estudos GESP, da Universidade Federal de Jataí, onde trabalhou como docente. Atualmente, ela trabalha na empresa Orix Consultoria em Alimentos. Então, eu gostaria, né, de dar boa tarde a você, doutora Carolina Cruz. E como que você está? Olá, boa tarde, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite. Vou compartilhar aqui a tela. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos começar, né? Vamos começar. Então, a gente passa a palavra para você. Boa palestra. E daqui a pouco no final da palestra, a gente vai estar tirando as dúvidas com você. Tá ótimo, então. Eu que agradeço. Bom, o assunto, né, que me foi proposto foi para falar sobre o papel do médico veterinário na saúde pública, né? Então, lógico, é um assunto bem amplo. E quando o tema, né, foi sugerido, quando eu vou falar sobre esse assunto, eu gosto muito de traçar um perfil, né, de histórico, assim, para a gente entender como que a gente se encaixa dentro da saúde pública e falar um pouquinho também das vigilâncias, tá? Porque é aí que a gente vai atuar, né? A nossa profissão atua bastante, tem uma importância muito grande. Então, eu estruturo normalmente assim, e lógico, depois vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas. E aí, né, para a gente começar, o que é, né, para a gente falar um pouco sobre a prática, né, veterinária, falar um pouco da nossa profissão. Nós temos uma profissão totalmente, né, totalmente não, mas muito voltada para os aspectos populacionais e preventivos, né? A medicina veterinária, eu vou falar mais para frente, mas ela nasce com esse intuito, né? A prática veterinária nasce com o intuito de sanar problemas populacionais, tá? E aí, logicamente, depois que a gente começa a pensar nesse combate, né, nesses aspectos populacionais relacionados com populações animais, a gente começa a pensar também nos aspectos, no controle de enfermidades humanas também, que são aquelas, né, transmissíveis aí por animais, as famosas zoonoses, né? Então, tanto doenças que podem ser transmitidas para seres humanos pelos animais, quanto para os animais pelos seres humanos. E aí, quando a gente pensa na medicina veterinária, né, essas ações direcionadas para a medicina veterinária populacional, para a medicina populacional, a gente divide a medicina veterinária na parte preventiva e na saúde pública. Logicamente, elas vão se encontrar, né, em algum momento. Então, quando a gente pensa na medicina veterinária preventiva, a gente pensa em conhecimentos relacionados à epidemiologia, né, para prevenir as enfermidades animais e melhorar
a produção de alimentos. Isso inicialmente, né? E na saúde pública, a gente pensa primeiro, né, quando foi desenvolvida aí a medicina veterinária, por meio aí da higiene de alimentos. Então, a medicina veterinária preventiva surge com o intuito de proporcionar um alimento de qualidade, né? Então, trazer um alimento de qualidade e depois surge-se a necessidade de que esse alimento produzido com qualidade, então esses animais, né, a parte de sanidade animal, traga um bom alimento e esse alimento, quando chega na mesa do consumidor, chegue um alimento inócuo, chegue um alimento bom para o consumo. E aí, como eu falo, né, eu gosto um pouco de falar um pouquinho de história, contar, né, como que vai se desenvolvendo essa percepção de saúde pública, tá? Então, quando a gente pensa na Idade Média, é interessante ver como que eram construídas, né, as vilas, enfim, se a gente pensar hoje, sei lá, um bairro, um município, assim, né? O que acontece? As pessoas conviviam com animais, né? Essa convivência era muito próxima e vivia todo mundo junto, né? Então, grande quantidade de gente e grande quantidade de população animal convivendo no mesmo espaço. E isso, obviamente, traz a possibilidade da transmissão de diversas enfermidades, né? Eles não tinham entendimento, obviamente, de que a pulga do rato vai transmitir a Yersinia pestis, por exemplo, né? Mas sabia-se que poderia ter algum tipo de relação. E aí, com isso, já começam a surgir na Idade Média alguns regulamentos que vão preconizar, que vão estar relacionados com instalações para animais, né? Então, separando aí, tentando separar um pouco essa proximidade entre animais e seres humanos. Começa a criação de locais próprios, né, para se abater animais, e algumas medidas relacionadas ao controle de alimentos já podiam ser observadas. No entanto, essa relação de causa e consequência, né, de comi um alimento contaminado, me infectei, ou, né, ingeri uma toxina, enfim, e adoeci, não existia, né, não tinha isso, tanto que só que a Idade Média proporcionou conceitos que a gente tem até hoje, né, o conceito de quarentena, por exemplo, né, esse conceito de isolamento da pessoa doente surgiu ali. Então, é interessante a gente entender, né, como que funciona a história para a gente conseguir entender o nosso papel aí. E uma coisa interessante, né, dessa falta de correlação aí dos alimentos, né, contaminados, enfim, trazer doença para os seres humanos, né, causar doença em seres humanos, é interessante porque eles tinham essas medidas, né, algumas medidas de controle, mas eles forneciam carne que não era adequada para o consumo ou que não estava adequada ali para ser vendida em mercado, eles destinavam para hospitais, né, para locais hospitais, né, locais onde ficavam as pessoas doentes para alimentar essas pessoas. Então, né, não tinha muito essa relação de causa e efeito, mas já começava-se, né, a ter aí uma noção de que o animal tem que estar num lugar, pessoa no outro, e aí vai gerando essa organização. E aí, já pulando, né, para a segunda metade do século XVIII, quando surgem as primeiras escolas de medicina veterinária, essas escolas vão surgir com aquelas duas vertentes que eu falei para vocês no começo. Então, deter as epidemias, as doenças que atingiam os animais, o gado principalmente, por quê? Porque era o gado que fornecia alimento, né? E reduzir os riscos, né, para a saúde humana
por meio aí que estavam relacionados com esses alimentos contaminados, tá? Então, o final do século XVIII e o início do século XIX, na verdade, o século XIX inteiro, começa-se a existir uma necessidade muito grande de se pensar cientificamente, né? De se entender como que ocorrem as doenças, como que ocorre transmissão de doença, como que a cadeia, né, de transmissão das enfermidades. Esses pensamentos começam a surgir aí, eu vou falar mais para frente o porquê. Então, no século XIX, a gente tem uma corrente filosófica muito importante e que eu acho que hoje em dia, né, várias pessoas deviam ler um pouquinho sobre ela, né, que fala que é o positivismo, né? E o positivismo afirma que a ciência é o único meio de conhecimento. Pode não ser o único, mas é extremamente importante, né? Então, toda essa corrente filosófica vindo do final do século XVIII para o século XIX, e no século XIX ser uma corrente filosófica tão marcante, vai determinar o surgimento de diversos pesquisadores, né? Eles vão ver a ciência como a porta aí de entrada para se responder diversas questões. E aí, como, né, o foco da medicina veterinária era relacionado com a parte dos alimentos, né, esses pesquisadores começam aí a voltar os seus conhecimentos para isso, né? Então, a gente tem o Robert von Ostertag, da Alemanha, e o Daniel Salmon, né, que aí, a gente ouve até hoje falar dele, né, a salmonela é batizada de salmonela por causa desse pesquisador, e a gente vê que tudo isso é voltado para a indústria de alimentos, para a parte de alimentos. O que é interessante é que também no século XIX, né, com todas essas questões relacionadas ao conhecimento científico, surge-se também a necessidade, principalmente na Europa, com Revolução Industrial, enfim, surge-se a necessidade de conter a transmissão de doenças, né? Por quê? Porque aquela história de Revolução Industrial, as pessoas convivendo, saindo do campo, indo para a cidade, se aglomerando, ganhando muito mal, se alimentando mal, e as pessoas ficavam doentes. Então, a força de trabalho também diminuía. E aí, o Estado tinha que garantir a saúde das pessoas. E aí, nesse século, começam-se na Europa medidas relacionadas com o saneamento, com destinação adequada de dejetos, né, das cidades, principalmente na França e na Inglaterra, tá? Então, é um século aí bem importante para a ciência e para a saúde pública em si. Mesmo porque eles acreditavam naquela teoria que a gente chama de teoria miasmática, né? Então, a teoria miasmática, o que é a teoria miasmática, basicamente? Aqui, as doenças são causadas por gases tóxicos, né? Então, esses gases tóxicos provenientes de cadáveres, enfim, de matéria orgânica, né? De lixo em decomposição. Então, isso tinha que ter um destino adequado. Para quê? Para evitar que a gente respirasse o miasma, né? E desenvolvesse alguma doença. Mas no século XIX também surge, né? Diversos pesquisadores, principalmente um que eu sou fã, que é o Jon Snow, né, o médico, não do Game of Thrones, né? O Jon Snow, e ele muda esse pensamento em relação a quê? Não é um gás tóxico que vai causar a doença, né? A doença está relacionada com outros fatores que não esses gases tóxicos. Então, a teoria miasmática cai por terra ali, tá? E aí, conforme, né, a ciência
vai se aproximando, vai trazendo respostas, começa a ocorrer a junção de pesquisas, né? Então, a pesquisa médica comparada começa a acontecer aí no final do século XIX. Então, começa-se a medicina veterinária trazer benefícios e trazer conhecimento para a medicina humana e vice-versa. E aí, esse elo vai ficando cada vez mais forte, né? Então, uma gerando conhecimento para outra. E aí, né, só para a gente ter aí uma noção de como que vão ocorrendo as coisas, né? Então, no final do século XIX, a saúde pública totalmente voltada para a indústria de alimentos, né? Totalmente relacionada para a indústria de alimentos, então higiene de alimento, né? E aí veterinários na Europa, de novo, tá? No Brasil a gente vai falar mais para frente. Começa-se os médicos veterinários a tomarem posições administrativas em programas de saúde, né, de saúde pública em vários países, e aí a gente começa a ganhar esse espaço de emprego, enfim, né? E aí ocorre, né, enfim, isso, lógico, né, vai acontecendo de maneira gradativa. E aí ocorre a Segunda Guerra Mundial, tá? Vem Primeira Guerra, Segunda Guerra, enfim, e depois da Segunda Guerra começa-se a ter a necessidade de conhecimento em outras áreas que vão fornecer respostas à saúde pública, que não só a parte de alimentos. Então, entramos aí com conhecimento em epidemiologia, controle de zoonoses, a interação, né, como eu falei, com a medicina humana, e aí a gente começa a ganhar espaço em outras áreas administrativas que não só aquelas voltadas para os alimentos. E aí aqui, só uma linhazinha do tempo, né, para vocês, para a gente se situar, né, então, século XVI, a teoria miasmática vindo com força. Depois, no século XIX, principalmente com o trabalho do John Snow, né, que é aquele trabalho da cólera, né, não sei se vocês já ouviram falar daquele livro O Mapa Fantasma. Se vocês não tiveram oportunidade de ler, leiam, que é um livro incrível, assim, para quem gosta de saúde pública e epidemiologia, né? Então, ele consegue definir que a doença, né, está acontecendo de uma forma que não aquela sendo transmitida por gases tóxicos. E aí, ao final do século XIX, começa-se, né, a ter a ideia de bacteriologia, mas ainda é voltada para a unicausalidade das doenças, né? Então, a doença vai ser causada somente por um fator. E aí, quando a gente chega, né, no século, vai chegando ao final do século XIX, início do século XX, começa-se a ter a noção, né, a se entender que a doença, o processo saúde-doença, ocorre de uma maneira multicausal. Então, são múltiplos os fatores que vão determinar a ocorrência ou não de enfermidades. E aí, como eu falei, né, sobre esse livro, O Mapa Fantasma, é interessante a gente ler e entender como acontece, porque, na verdade, o John Snow, com a ajuda de um reverendo, consegue definir como que a cólera está sendo transmitida em Londres, né? E é interessante notar que o trabalho do John Snow, que é o médico, é um trabalho técnico, né? Um trabalho muito mais voltado para a ciência. Mas existe um outro personagem que é extremamente importante, que é o reverendo Henry Whitehead. E o que é o interessante de notar na relação dos dois, né? A importância de se ter o trabalho científico, o trabalho técnico, aliado com aquela pessoa que é quem tem acesso
as casas, quem tem acesso à população, que era, no caso, o reverendo. Então, o John Snow vem com um trabalho técnico e o reverendo Henry, ele chega, ele que vai entrar nas casas, ele que vai conversar com as pessoas, ele que vai falar, não, eu preciso pegar uma amostra de água aqui. Não, olha, o primeiro caso aconteceu em tal lugar e a gente... Então, é importante notar isso aí para a gente traçar um paralelo. Hoje em dia, quando a gente pensa em saúde pública e com a nossa atuação em saúde pública, que sim, nós temos o conhecimento técnico, nós temos o conhecimento científico, né? Mas precisamos de equipes multidisciplinares para podermos passar a informação para as pessoas, né? Então, aí entra a importância dos agentes comunitários de saúde, por exemplo. Então, é interessante fazer esse paralelo e ver que essa parceria, né, essa interdisciplinaridade já vem aí sendo descrita há bastante tempo, né? E aí, vamos começar, né, a falar da nossa profissão na saúde pública, né? Então, somos, né, profissionais de saúde. Por que somos profissionais da saúde? Porque a gente tem a capacidade e competência de proteger a população contra diversas enfermidades coletivas, e isso é fornecido para a gente durante a nossa formação na universidade. Então, na nossa formação, deve ser considerado na nossa matriz curricular os fatores que vão determinar a saúde coletiva da população, né? A saúde da comunidade, não se limitando às necessidades somente de um indivíduo. E aí, logicamente, a nossa formação em saúde pública tem que ser tão valorizada quanto a nossa formação em patologia, em cirurgia, em clínica, né? E isso vem andando aí agora, esse ano até, que teve-se um salto bastante interessante, com mudança de matriz curricular, enfim. Mas foram anos de luta. Por quê? O que acontece? Normalmente, a gente começa a ter contato com a saúde pública nos períodos finais do curso de medicina veterinária. E a maioria dos alunos entram no curso de medicina veterinária pensando em trabalhar com clínica, tá? Isso não é uma crítica, isso é dado, tá? Então, é comprovado que a maioria entra pensando em trabalhar com clínica. Ora, se você entra com uma ideia e tem contato com aquilo desde o começo do teu curso, obviamente você vai se encaminhando e vai enriquecendo o seu currículo dentro daquilo que você conhece. Se você não tem contato com a saúde pública desde o início da graduação, você vai ter contato mais tarde, pode ser que você não goste, né? Não seja a tua área de interesse, mas pode ser que o assunto desperte o interesse em você. E aí, poxa, passei quase 8, 9 semestres pensando em trabalhar com uma coisa, pensando em atuar com clínica, direcionando o meu currículo para a clínica, mas eu gostei de saúde pública. E aí, como que eu vou trabalhar? Aonde que eu vou trabalhar? Será que eu posso fazer estágio dentro dessa área, né? Meu estágio curricular obrigatório? E aí, o que a gente gostaria, né? O que é o ideal que ocorra dentro da universidade? O ideal é que o aluno tenha contato com as áreas, todas as áreas da medicina veterinária, desde o início do curso. Por quê? Porque ele consegue abrir seus horizontes, porque ele consegue ter contato com as infinidades de áreas que a medicina veterinária proporciona para o estudante, né, e para o profissional, e ele consegue se direcionar de uma melhor forma, porque, logicamente, ele vai ter conhecimento para isso. Então, cabe tanto do professor, né, dos professores,
da área, né, relacionados aí com saúde pública, com a medicina veterinária preventiva, estimular o teu aluno a ter conhecimento sobre a área, com grupo de estudo, com ações, projetos de extensão, né? E cabe também ao aluno demonstrar interesse por essa atividade, né? E interesse em conhecer as outras áreas da medicina veterinária. Então, é importante que a universidade forneça essa formação para o teu aluno. E aí, quando a gente começa, né, quando a gente fala de Brasil, da saúde pública no Brasil, a saúde pública no Brasil, obviamente, começa a acontecer muito depois, né, da saúde pública, né, na Europa, mas ela vem no sentido do quê? De trazer garantia também de mão de obra de trabalho. Então, a saúde pública começa a ficar mais forte, vamos dizer assim, aqui no Brasil, na época dos imigrantes, porque os imigrantes vinham, eles tinham contato com agentes etiológicos que não tinham contato na Europa, começam a adoecer, né, doenças causadas por vetores, por exemplo, e aí começa-se a surgir a necessidade de tentar resolver aquele problema, porque, como que o governo brasileiro estimula a vinda de imigrante para cá, mas ele não pode garantir a saúde dessa pessoa, né? Então, vem gente, morre gente, não adianta nada, a força de trabalho não vai existir. Então, nesse sentido, é onde começa-se a ter uma preocupação em relação à saúde da população advinda do Estado. E aí, somente na década de 50, né, de 1950, é que é criado o Ministério da Saúde. Então, vejam que o Ministério da Saúde é novo, né? E no final da década de 80 é que ocorre aí a criação do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Então, vejam que são instituições novas, tá? Tanto o Ministério da Saúde quanto o SUS. E aí, para quem, né, tem interesse em prestar a residência multiprofissional, né, ou trabalhar com saúde pública, né, saber aí a Lei Orgânica 8080/90, né, da saúde, que é onde tem a regulamentação do SUS, e vai ser essa lei publicada aí no início da década de 90. E aí, o que essa lei traz de importante? Essa lei vai trazer de importante a descentralização das ações de saúde pública. Então, o que era uma atividade de âmbito estadual e de âmbito federal, torna-se aí atividades de âmbito municipal. E isso vai facilitar muito as ações de vigilância, né? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e ambiental. Por quê? Porque começa-se a ter uma noção maior dos problemas relacionados àquele município, né? E desburocratiza, né? Desburocratiza, vamos pensar assim, né? Talvez na prática não seja tão fácil, mas enfim, facilita os trâmites para que ocorra aí as ações de saúde pública naquele município. Então, isso vai facilitar muito as ações de vigilância. E aí, quando a gente pensa em vigilância em saúde, a gente divide, né, em vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e também a saúde do trabalhador, tá? Então, esses 4 campos aí estão relacionados com a vigilância em saúde. Eu não vou, lógico, falar de todas, né? A gente foca mais na vigilância sanitária e na vigilância epidemiológica, mas o que vocês têm que saber é que uma fornece informação para outra. Então, não tem como eu pensar em vigilância em saúde sem pensar nesses 4 alicerces se comunicando e interagindo.
E o que vai ser a vigilância em saúde, né? Vai ser a observação e análise permanente da situação de saúde da população. Então, tem que ser uma ação que ocorra direto. Não pode ser uma ação direcionada e por determinado tempo e depois, acabou, entendeu? Não, tem que ser ações contínuas, tá? Articulando-se um conjunto de ações destinadas aí a controlar os fatores, né, determinantes, riscos e danos à saúde da população que vive em determinados territórios. Bom, falou de SUS, falou de território. O que é o território? O território vai ser um local, né? Pode faz parte de um bairro, pode fazer parte mais de um bairro, 2, 3, enfim, mas que tem características semelhantes, né? Então, a comunidade ali daquele território tem características semelhantes. E esse território, logicamente, é vivo e dinâmico, né? Então, a gente não pode pensar que a ação que a gente vai fazer hoje para determinado território vai ser a mesma ação que a gente vai fazer para o resto da vida nesse determinado território. Não, porque os problemas vão mudar. Aquela comunidade muda, os problemas relacionados àquela comunidade mudam, e aí a gente tem que ter o olhar e saber direcionar as nossas ações para aquele problema que está acontecendo naquela comunidade, tá? Então, a abordagem não vai ser uma abordagem... pode até ser uma abordagem individual, mas a abordagem coletiva, né, é muito importante quando a gente pensa em vigilância em saúde. E quando a gente pensa em vigilância, né, o que é vigilância? Vigiar, ficar atento. Então, a observação tem que ser sistemática, né? Por quê? Porque por meio dessa observação é que a gente consegue registrar os fenômenos e os problemas, as situações, enfim, que vão fornecer para a gente informações que a gente vai poder trabalhar com esses dados e esses dados vão fornecer respostas para a gente para direcionarmos as nossas ações. Então, quando a gente pensa em vigilância, a gente tem que pensar em 3 palavrinhas muito importantes: observar, registrar e intervir, né? Não existe vigilância sem notificação, tá, gente? É muito, muito, muito importante se fazer a notificação, o registro do que está ocorrendo naquele determinado local. E aí é importante também, né, falar que, eu já falei, mas deixar bem gravado isso, que a informação de uma vigilância alimenta a outra, tá? Então, informações obtidas pela vigilância epidemiológica vão alimentar a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e vice-versa. Então, tem que haver comunicação, tem que haver interação entre as partes, entre as vertentes das vigilâncias. Sem isso, não há possibilidade de fazer ações que vão, de fato, resolver aquele problema. E aí, logicamente, a gente tem o conhecimento técnico, né, para trabalhar com isso, e aí a gente gera informação para gerar uma ação e um resultado. E aí, logicamente, o médico veterinário vai ser fundamental em todo esse processo. E por que o médico veterinário é fundamental nesse processo? O médico veterinário, como eu falei, é um profissional da saúde, né? Então, além de eu falar que a nossa formação favorece, né, que a nossa formação define isso é definido por lei, tá? Então, a resolução de 287 de 98, né, do Conselho Nacional de Saúde, resolve que o médico veterinário é um profissional da saúde. E, gente, eu gosto sempre de contar esse fato, né, que aconteceu comigo, porque as pessoas não sabem que nós somos profissionais da saúde, né? Então, veterinário é para cuidar de cachorro e gato, né? E, na verdade, a gente às vezes passa por algumas situações. Então, quando o Ministério, junto com o Conselho, fez a gente fazer o curso, né? No início da pandemia de Covid, a gente teve que fazer um curso
tá? Promovido pelo Ministério. E aí era uma loucura, porque todos os profissionais da saúde tinham que fazer esse curso. E o sistema ficou super abarrotado de gente e tal, e não se conseguia, eu não conseguia, eu fiz a minha inscrição e não recebi o e-mail para continuar o processo. E aí eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, né? Agora, será que eu preenchi alguma coisa errada? Será que eu coloquei meu e-mail errado? E liguei. Passei 40 minutos para ser atendida. Enfim, quando eu fui atendida, eu perguntei, olha, aconteceu isso, eu fiz minha inscrição, mas ainda não recebi o e-mail para fazer o curso. O que pode estar acontecendo? Aí a mulher perguntou para mim, qual que é o nome e profissão? Eu falei, eu sou médica, falei meu nome e sou médica veterinária. Aí ela falou, não, mas esse curso é só para profissionais da saúde. Eu falei, não, mas eu sou profissional da saúde, né? Tem a resolução lá, enfim, que afirma que eu sou profissional da saúde e hoje saiu, essa semana saiu pelo conselho que a gente tem que fazer esse curso. Não, eu não tô sabendo, a moça falando, né? Eu não tô sabendo de nada, enfim, ficou aquela coisa. Eu falei, eu não vou ficar discutindo porque ela não recebeu o treinamento adequado, ela não vai resolver meu problema e eu não vou ficar comprovando aqui agora por telefone que eu sou profissional da saúde, tá? Mas isso acontece, é corriqueiro acontecer isso de as pessoas não saberem que nós somos profissionais da saúde, mas agora vocês sabem a resolução 287 de 98 que é publicado, né, que nós fazemos parte aí dessa lista. E aí, quando a gente pensa em saúde pública, né, a gente pode atuar em prevenção de zoonoses, prevenção de doenças emergentes e reemergentes e inspeção de produtos de origem animal. Mas a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais profundo, né, a respeito do conhecimento que a gente vai aplicar dentro das vigilâncias e dentro da saúde pública, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento em epidemiologia geral, a gente tem que ter conhecimento na parte laboratorial, né, na parte de diagnóstico, conhecimento para trabalhar com produtos, com produção e produto de controle biológico, proteção dos alimentos, avaliação e controle de medicamentos, saneamento ambiental e a pesquisa em saúde pública. Então, vejam que a nossa atuação, a nossa formação promove o conhecimento para estar atuando nessa área. E aí, falando um pouco, né, a respeito da vigilância sanitária, o que vai fazer, né? Quais são as ações da vigilância sanitária? Como que nós podemos atuar dentro da vigilância sanitária? Bom, vamos pensar que atuando em vigilância, o nosso foco vai ser eliminar, diminuir, prevenir os riscos relacionados à saúde, né? Então, quando estamos na vigilância sanitária, a gente vai estar atuando em problemas relacionados ao meio ambiente, à produção e circulação de bens, à prestação de serviço, então bares, restaurantes, escola, tudo isso a vigilância sanitária vai atuar, abrangendo o controle aí de bens de consumo, né, e o controle da prestação de serviços que vão estar relacionados à nossa saúde. E aí cria-se, né, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que vai criar todas as normas, né, e regulamentos e dar suporte para a vigilância sanitária dos municípios, né? Então, aquela história, a Anvisa é federal e a Visa, né, a vigilância sanitária, vai ser âmbito municipal. E, logicamente, com os dados da Visa, os dados da Visa vão alimentar a Anvisa, tá? Então, e aí, lógico, né? E aí a gente consegue ter uma noção, saber o que está acontecendo nos nossos territórios, enfim. E aí, aqui, né, algumas fotos de como que a gente pode atuar na vigilância sanitária, então, com a fiscalização de estabelecimento de interesse à saúde e bens de consumo, fiscalização de estabelecimentos, né, de interesse à saúde e serviços
tanto quanto clínica veterinária, laboratório, centro de diagnóstico, tanto laboratorial quanto diagnóstico por imagem, farmácia, indústria cosmética, tá? A gente pode atuar aí em diversas áreas. Também podemos atuar com fiscalização zoossanitária e de irregularidades de saneamento ambiental. Então, destino, né, adequado de dejetos, denúncias relacionadas a maus tratos, denúncia, por exemplo, relacionada a meu vizinho tem aqui uma piscina que ele não limpa e que tem um monte de pneu no terreno dele, caixa de água aberta, enfim, né? Então eu ligo, faço a denúncia, a vigilância sanitária vem aqui para saber o que está acontecendo. Por quê? Porque isso pode estar trazendo um risco à saúde tanto daquela pessoa quanto de toda a comunidade que vive ali naquele local, tá? Manejo, podemos atuar em manejo de fauna sinantrópica, manejo populacional de cães e gatos, então fauna sinantrópica, controle de roedor, controle de pombo, né? Que é difícil aí fazer, mas podemos atuar em relação a isso. Manejo populacional, então ações de conscientização em relação à guarda responsável, ao abandono de animais, tá? Bom, como eu falei, a ação vai ser integrada entre as vigilâncias, né? Então, por exemplo, a vigilância epidemiológica traz a informação que está tendo um surto de doença transmitida por alimento, veiculada por alimento, né? A vigilância vai em tal estabelecimento, a vigilância vai naquele estabelecimento saber o que pode estar acontecendo. E, se for necessário, o estabelecimento é sim interditado, multado, autuado, enfim, tá? A vigilância sanitária tem um poder de polícia, tá? E o desenvolvimento e execução de programas zoossanitários junto às unidades de saúde dentro das comunidades. Então, a gente tem aí essa capacidade, né, de desenvolver programas educacionais para melhorar a saúde da população. Então, aqui, né, só falando das doenças alimentares, tá? Aqui, sobre, né, o caso aí de dengue, leishmaniose, né, então raiva, tá, vacinação, então essas ações aí todas relacionadas à saúde tanto da população quanto dos animais, tá? E aí aqui uma figura, né, só para mostrar a atuação da Visa, né, da Vigilância Sanitária, como é vasta, né, o campo de atuação da vigilância sanitária no Brasil é muito vasto, indo desde aí de supermercado, farmácia, restaurante, hotel, creche, escola, tá? Então é um campo de atuação bastante vasto. E aí aqui, né, falando um pouquinho da vigilância epidemiológica, né, eu adoro epidemiologia, então eu sempre, né, puxo o saco aí da vigilância epidemiológica, porque a vigilância epidemiológica, na verdade, vai trazer para a gente os dados por meio de diagnóstico de situação, né? Os dados e as análises desses dados para a gente direcionar as nossas ações. Então, por meio dos dados fornecidos pela vigilância epidemiológica, a gente consegue prever mudanças, né, nos fatores que vão determinar e condicionar a saúde daquelas pessoas, daquela comunidade, né? E aí, por meio desses dados, a gente consegue recomendar as medidas de controle das doenças e agravos à população. Então, a função da vigilância epidemiológica vai ser diagnóstico de situação, coleta de dados, processamento desses dados coletados, análise e interpretação dos dados processados, né? Então, a vigilância epidemiológica utiliza-se muito de estatística, né? Quem gosta aí eu, na verdade, não era muito fã de matemática, mas, assim, eu trabalhando com dado epidemiológico, com estatística, eu realmente me apaixonei pelas respostas que a gente tem
por meio de dados, né? Então, dados crus, números absolutos que vão se transformando em respostas para a gente, informação para a gente, né? Então, a gente começa, por meio da interpretação desses dados processados, a recomendar as ações de prevenção e controle que vão ser indicadas para aquele problema que está ocorrendo naquele determinado local. E aí, logicamente, né, eu falei que o monitoramento tem que ser contínuo, por quê? Porque a partir do momento que a gente faz essa avaliação contínua, a gente consegue ver se as ações que estão sendo feitas estão sendo eficazes ou não. E aí, depois, logicamente, a divulgação de informações pertinentes. Então, a partir da coleta, análise, descrição, interpretação de dados, a gente consegue orientar a tomada de decisão e direcionar as nossas ações, tá? E aí, lógico, por meio disso, a gente consegue planejar muito bem e organizar as operações, né, no serviço de saúde. Bom, então, quando, né, a gente fala da participação do veterinário nas vigilâncias, né, dentro da saúde pública, é importante também eu comentar a respeito da residência multiprofissional, né? A residência multiprofissional vem de uma forma aí bem importante, bem forte, né, para os profissionais de saúde atuarem dentro dos seus municípios e trazerem benefícios para aquela população, né? Então, essa residência vai ser orientada pelos princípios e diretrizes do SUS, então é extremamente importante ter bastante conhecimento, quem quiser prestar, porque a prova, né, é uma prova geral para todos os profissionais de saúde e depois tem as questões específicas para cada profissão, tá? Então, vocês têm que saber a respeito de SUS, é bem assim, é um conteúdo bem vasto, tá? De estudo. E as necessidades, dependendo das necessidades e realidades locais e regionais, a gente vai ter a presença de determinadas profissões aí, né, dentro dessa residência, tá? E aí aqui, só para comentar de 2 casos, né, eu fiz mestrado e doutorado em Jaboticabal, então eu tenho um apreço muito grande pela casa, e quando eu vejo notícias como essa, eu fico muito, muito feliz, né? Jaboticabal vira cidade modelo no combate ao coronavírus, e isso, em grande parte, foi por ações feitas pelos residentes, não só da residência multiprofissional, né? Todos os residentes da medicina veterinária na cidade. Então, os esforços foram voltados para o combate à Covid, tá? E aí, eles obtiveram muito sucesso. Essa aqui é uma foto, eu tirei do Facebook da professora Adolorata, tá? Dos alunos da residência fazendo inquérito sorológico, eles fizeram visitas nos domicílios, né? Então foi um trabalho bem interessante, tá? E aqui os residentes lá de Jataí, né, também, onde eu dei aula. Eu não participava do programa de residência, mas aqui foram meus alunos, esses daqui, né? Então, eles, durante a pandemia, tiveram que trabalhar com saúde pública, assim, trabalhar com a pandemia e demonstrar a importância deles, né? Então, gente, é extremamente importante você sensibilizar o teu gestor, né, o gestor daquele município sobre a importância da sua profissão, tá? E aqui, já passando para as considerações finais, tá? O que eu quero dizer com a sensibilização, né, dos gestores? É importante saber que o reconhecimento da importância da nossa profissão vai estar relacionada com a dependência na sua relevância social. Então, qual que é a importância da minha profissão, né, para a sociedade? As pessoas, a maioria, não sabe qual que é a importância da nossa profissão para a sociedade. Cabe a nós, médicos veterinários, falarmos sobre isso.
Então, a partir do momento que a gente sensibiliza o gestor sobre a nossa importância, eles vão querer médicos veterinários trabalhando e atuando dentro das vigilâncias. A partir do momento que temos médicos veterinários atuando dentro das vigilâncias, a gente consegue trabalhar e e sensibilizar, fazer trabalho de sensibilização da população. E como que a gente vai poder fazer isso? Por meio de educação em saúde, né? Então, a gente consegue capacitar os profissionais de saúde da atenção básica por meio das ações de vigilância, prevenção e controle, produção de materiais educativos, né? Então, manuais, panfletos, palestras, né? Elaborar e validar junto com outros profissionais. Então, lembrem-se, né? A gente precisa trabalhar em equipes profissionais multidisciplinares, né? Não só de profissões universitárias, como também a gente tem que trabalhar em conjunto com os agentes comunitários de saúde, que são eles que têm o contato mesmo, corpo a corpo, com a população. E aí, a partir disso, ver a necessidade daquele território e elaborar palestras, enfim, os manuais para aquela região, né? Então, aqui a gente consegue difundir a informação, formar multiplicadores, né? Conscientizar as pessoas a respeito dos temas relacionados à saúde, conscientizar as pessoas a respeito dos problemas que estão envolvendo aquela determinada comunidade e aí, logicamente, atuar de uma maneira bastante eficiente, tá? E aí eu deixo para vocês como reflexão, né? E para voltar aí, né? Para ficar na cabeça de vocês, que essa frase de um trabalho do Almeida Filho é um trabalho, ele é da Universidade Federal da Bahia, né? Não sei se, enfim, já faleceu, tal. Esse trabalho é um trabalho bem antigo, de 1986, mas a primeira frase do trabalho é: a medicina veterinária do coletivo, a primeira medicina do coletivo é a medicina veterinária, né? Então, a gente tem que pensar na nossa profissão como uma profissão do coletivo, né? Para promover saúde tanto das populações animais quanto da população humana. E aí, logicamente, a gente consegue trazer a saúde única. A gente faz saúde pública e faz saúde única, porque a gente consegue, né, ter essa visão para a saúde animal, saúde ambiental e saúde humana. Só para fazer um comentário, vocês, gente, têm que entender que cada local vai apresentar uma necessidade diferente. E, obviamente, que dentro da universidade não tem como, o tempo, né? Não existe como a gente falar de todos os problemas. Então, o que acontece? Vocês têm que conseguir, como alunos, né, agora, processar essas informações para quê? Para que quando vocês virem profissionais e vocês chegarem dentro da vigilância em saúde, por exemplo, vocês consigam transformar o que vocês aprenderam dentro da sala de aula para aquela realidade que vocês estão convivendo, tá? Então, tem que ter um olhar amplo, tem que saber ver o todo, né? E aplicar aquilo para a realidade onde você vai estar inserido, tá bom? E é essa a mensagem que eu passo para vocês, né? Estudem. Quem gostar de saúde pública, vejam se a faculdade de vocês oferece a possibilidade de estágio curricular em algum órgão da prefeitura, do município, enfim. E estou aqui agora para responder as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela atenção. Nós que agradecemos, Carolina, por você ter aceito o nosso convite. É um tema muito importante, né? Falar sobre o papel do médico veterinário na saúde pública, porque muitas pessoas, né, entram na graduação ou até mesmo saem sem ter esse conhecimento, né, do quão amplo é a nossa área. Uhum. E você está vindo aqui para ministrar sobre isso para a gente, é muito gratificante. Nós agradecemos de coração você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada mesmo pelo convite.
Bom, nós temos algumas perguntinhas. Uhum. A Lauren perguntou assim: doutora Carolina, tem uma pergunta. Então, não é uma hierarquia, uma área mandando na outra área? Uma mais importante ou etc. Em relação a quê que é a hierarquia? Eu não entendi a pergunta. Tem uma pergunta, então, não é uma hierarquia, uma área mandando em outra área, uma mais importante. Não, quando a gente, na vigilância em saúde, acho que é isso, né? Na vigilância em saúde não tem essa hierarquia, lógico, tem a hierarquia quando a gente pensa em âmbito federal, estadual e municipal, né? Então, uma lei, uma publicação uma publicação municipal não pode passar em cima de uma publicação estadual ou federal, né? Não tem como. Então, por exemplo, uma situação de lista de doença de notificação obrigatória. Existe a lista de doenças de notificação obrigatória federal, mas dependendo da situação do que ocorre em determinada região, aquele município pode incluir outra, mas ele não pode tirar nenhuma doença que está já estabelecida em âmbito federal. Então, isso de hierarquia existe, estadual, federal, estadual e municipal, mas entre as vigilâncias, não. Beleza. A nossa próxima pergunta, na verdade, é bem parecida com a próxima, então eu vou estar lendo as duas para você. Uhum. Da Ana Paula. Para você, como que podemos valorizar ainda mais nosso papel como profissionais da saúde, tanto para outros profissionais, área, como também para a população? Uhum. Daí a outra pergunta como lidar com essa desinformação, né, que está acontecendo agora, ainda mais agora na época do Covid, e bombardeios da mídia sobre o papel do médico veterinário na saúde pública. O que nós podemos fazer para melhorar essa questão? Bom, o que a gente pode fazer é falar sobre a nossa importância e valorizar a nossa profissão, gente. Não tem como as pessoas do nada falarem, nossa, que a importância dele nossa, é um profissional super importante para a saúde pública. Não, a gente tem que se fazer importante. Então, a gente tem que demonstrar por meio do nosso trabalho, por meio do nosso conhecimento técnico, né, da nossa competência, a nossa importância. Então, eu gosto desse exemplo de Jataí, por quê? Porque a residência multiprofissional lá é nova, né? Acho que tem 2 anos, acho que uns 3, 4 anos no máximo. E, a primeiro momento, todo mundo assim, nossa, mas por que os veterinários vão trabalhar aqui na prefeitura? O que eles vão fazer? Né? E tinham brigas assim, né? Ai, nossa, mas os alunos não, porque já são profissionais, né? Já são formados. Mas, o que eles estão fazendo aqui? Agora, o pessoal trabalhou tanto e tão bem, esses residentes, nessa pandemia, trazendo resultados tão bons para a prefeitura, que eles falaram, ligaram para a professora da residência e falaram assim, olha, a gente não vê mais Jataí sem ter a presença de médico veterinário atuando aqui nas vigilâncias com a gente. Então, por meio do nosso trabalho, por meio do que a gente vai apresentar como resultado desse trabalho, é que a gente vai valorizar a nossa profissão. Né? Então, a gente tem que se valorizar igual. Vem gente me perguntar a respeito de clínica, gato, cachorro, qualquer coisa. Fala assim, gente, eu não sou clínica. Eu trabalho com saúde pública. Eu gosto de saúde pública, não tenho prática com clínica. Imagina, me formei em 2010, nunca atuei com clínica. E eu me valorizo como uma profissional, uma veterinária que trabalha com saúde pública. Tá? Então, eu acho que assim é a melhor forma. Tivemos mais uma pergunta, outra que são parecidas, né, com essa. Então, eu vou passar para uma outra pergunta mais diferente. A Carla Cristina, ela perguntou, o médico veterinário pode trabalhar em laboratório de diagnóstico humano? Eu acho que a Carla foi minha aluna. Eu acho que é ela. Então, depende
da questão, depende do tipo de diagnóstico, né? Mas a gente tem sim conhecimento para trabalhar com o laboratório de diagnóstico sim humano. A gente não pode fazer tratamento, mas se eu for uma veterinária, for microbiologista, por exemplo, eu posso sim. Então, vamos para a próxima pergunta. Carol, você diria que o médico veterinário ele possui um maior conhecimento quando falamos de zoonoses do que o médico humano? Meio polêmica a pergunta, né? Mas sim, temos. Isso é porque eu não sei como, assim, né? Exemplos, né? Por exemplo, eu estava já fazendo mestrado, minha prima estava acabando a faculdade de medicina, tá? Uma faculdade conceituada, enfim, ótima profissional, tal. E aí um dia ela veio e ela ia se especializar em ginecologia e obstetrícia. E ela ia ter uma prova, eu não lembro direito a questão, mas ela me perguntou a respeito de toxoplasmose, né? Da grávida. Ai, não, eu indico realmente para se a grávida tiver gato, a gente aprende que tem que indicar para a pessoa não ter gato, entendeu? E aí eu falei: não, vamos sentar, vamos conversar um pouquinho, porque não é bem assim. Situações de, por exemplo, as pessoas, chega uma pessoa, isso aconteceu lá no município de Córrego Rico, né? Um senhor se infectou, né? Leptospirose, ele veio a óbito por causa não, acho que ele não morreu, mas teve demora no diagnóstico. Não, ele morreu, o de lepto morreu. Teve demora no diagnóstico porque não se pensou em leptospirose, entendeu? Então, são doenças, as zoonoses. Se elas não estão em voga, né? Se não está aquela coisa, nossa, aquela doença que está acontecendo e estão martelando aquilo na cabeça de todo mundo, demora-se muito tempo para se pensar em alguma zoonose, brucelose também, demora-se a se pensar. Então, eu assim, né? Espero que não tenha nenhum médico aqui para me xingar, mas sim, a gente tem mais conhecimento, a nossa formação proporciona um maior conhecimento em relação às zoonoses do que a medicina humana. Beleza, então, Carol. Então, nós queremos agradecer você novamente, né, pelo convite, por essa palestra sensacional, por você ter esclarecido essas dúvidas aí, né? Obrigada. Novamente, queremos te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, aproveitem o evento, porque tem um pessoal muito bom aí para conversar com vocês, viu? Obrigadão pelo convite. Obrigada a você. Tchau. Tchau, gente.